Fala, visionários! Visionários! Saudade de vocês! Bom, para quem me acompanha aqui na constância, sabe que eu tô uns dias aí sem fazer vídeo, mas eu estava envolvido num projeto e em um dos projetos está o que vai vir daqui para frente. O que vai vir daqui para frente? O que vai vir daqui para frente é a gente aprender a caminhar mais rápido. Agora, caminhar mais rápido não significa que a gente vai cortar uma série de caminhos. Significa que a gente vai caminhar mais rápido, justamente porque a gente vai usar as ferramentas mais adequadas para se chegar mais rápido. Para a gente fazer um caminho um pouco mais leve. Toda mudança de percurso, toda mudança de ferramenta, toda mudança de caminho, toda mudança de pensamento faz com que a gente sinta um leve desconforto. E esse desconforto ele acontece porque a gente, primeiro, cara, é muito... Porque as pessoas falam assim, é ruim mudar, a mudança é ruim, ela é ruim. Mudar, na verdade, não é ruim. O ruim é você pensar em sair daquilo que você está vivendo. Aí você vai falar assim, tá, Patrícia, é ruim mudar. Mas é que a mudança a gente quer, percebe? Quando a gente pensa em ser melhor, quando a gente se vê numa posição que a gente gostaria de ser melhor, quando a gente tá trabalhando com pessoas, por exemplo, chatas, a gente gostaria, por exemplo, de ter pessoas mais legais em nosso caminho. Quando a gente tem um chefe grosso, a gente gostaria de ter pessoas mais educadas, trabalhar com gente mais inteligente, com gente mais otimista. E aí eu tô dizendo o seguinte, que existe esse lugar, existe. Eu até brinco, eu falo assim, que quando você trabalha num lugar onde tem pelo menos 10 pessoas, sempre vai ter uma, duas quiçaças, aquelas pessoas que não querem nada, que não estão buscando, que realmente, assim, é difícil de conviver. Só que, no meio de 10, se for 2 ou 3, assim, legal, é ter equilíbrio, sabia? Faz com que a gente saia da zona de conforto, que a gente sempre esteja ali presente, procurando ser melhor, provocando talvez um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, a gente respira fundo e vamos tentar, porque afinal de contas aqui é muito legal e a maioria das pessoas são legais. Agora, quando é o contrário, quando a gente tem 10 pessoas e tipo 7 são complicadas, complexas, um lugar tóxico, aí eu concordo com você que de fato é difícil. Agora, tem pessoas que ficam nesse ambiente tóxico? Tem, porque a gente se acostuma. A gente se acostuma por uma série de fatores. E para se acostumar, a gente tem que ficar se convencendo de que a gente precisa ficar lá por conta do emprego, por causa das contas, porque enfim. E a gente acaba se acostumando de fato. O fato é que o que faz a gente caminhar então mais rápido, o que faz a gente andar um pouco mais de forma leve, aguentar mais as pressões, realmente aprender a lidar com pessoas difíceis, com situações mais complexas, mais complicadas. Primeiro, quando a gente faz um processo de mentoria, ou até mesmo de coaching, ou até mesmo... Tem gente que faz terapia, e que eu recomendo para todo mundo, tá? Mas não comigo, porque eu não sou psicólogo, então eu gosto de deixar isso muito sempre na pauta, porque o fato de eu ter estudado neurociência, de falar sempre da mente humana, eu falo por experiências, porque já vivi uma série de superações. Porque a neurociência, na verdade, o objetivo era para entender mais a mente humana, mais o comportamento humano, que eu acho que não é só você simplesmente se superar e agora usar de todos os seus exemplos, que são importantes, por isso a mentoria existe, mas eu acho que você precisa entender um pouco mais, ampliar o leque de conhecimento, para que você consiga ajudar com mais eficácia, com mais assertividade. Não só você mesmo, porque o tempo todo nós estamos precisando nos reinventar, a gente também passa por dificuldades, a gente também passa por uma série de desníveis, e nós precisamos então tirar da cartola tudo aquilo que a gente ensina, porque senão que graça tem, tá aqui. Porque aí é muito fácil você falar para uma pessoa, vai lá, faz, você consegue, quando na verdade você só tá falando isso para ser um incentivador, mas você não sabe de fato o que é ultrapassar essas barreiras. Por isso que eu tô sempre aqui dando exemplos de fato do que aconteceu, cases do que eu já vivi, de mentorados, das dores, dos processos, dos declínios, das superações. Então isso que é o gostoso, é a gente evoluir a cada dia e a gente começar a observar os resultados daquilo que a gente faz.
Então, quando a gente faz um processo de mentoria, por exemplo, o que me salvou foi um processo de mentoria, mas ele não tinha esse nome mentoria, porque faz muitos anos atrás, foi aí mais de 20 anos atrás. Mas ele foi um processo sim de mentoria, porque hoje a gente, vendo as técnicas, vendo como tudo funciona, a gente percebe que alguns profissionais fogem de alguns nomes, por exemplo, como processo de coaching, porque a gente sabe o quanto tem por aí de pessoas desajustadas emocionalmente, e talvez até cognitivamente, não sei, ou talvez até de má fé mesmo, que começam a surtar usando o nome da profissão, falando para as pessoas fazerem uma série de coisas, prometendo uma série de coisas, inventando uma outra série de coisas. E isso faz com que a gente acaba fugindo de determinadas profissões ou profissionais por conta do que a gente vê por aí. Agora, todas as profissões, sem exceção, todas, mas sem exceção, você vai encontrar pessoas de má fé, pessoas de má índole, você vai encontrar os charlatões, você vai encontrar as pessoas que se formam na segunda e na terça está dizendo que são os melhores do mercado, enfim. E, lógico, se eles estão crescendo tanto, é porque tem demanda, porque tem pessoas que acreditam, porque tem pessoas que não têm a criticidade de entender quem são essas pessoas, não acompanha, e às vezes também vai na ilusão e acaba muitas vezes também chegando até essas pessoas na dor, querendo um milagre, querendo cortar caminhos, e aí o que acontece? Ela acaba dobrando o seu sofrimento. É muito parecido com religião, né? As pessoas escolhem porque elas querem renovar sua fé, porque elas querem viver naquele grupo, mas tem tanta gente louca fazendo tanta coisa que as pessoas elas acabam se derrubando. E aí eu paro para pensar, não fugindo, tá, do que eu vou falar, mas assim, eu acho que pegando o gancho, acho que é bem legal. A gente sabe que existem forças positivas e muitas forças negativas. Então eu sempre penso que as forças negativas, elas não querem que a gente evolua e que a gente ande, justamente porque elas precisam se alimentar dessa força maléfica para fazer com que as pessoas sofram, chorem. E é aí que a gente precisa entrar na contramão da coisa, né? É buscar sempre ser melhor, buscar entrar no caminho, buscar mais positividade, mais psicologia, ou seja, mais forma positiva de pensar, usando de fato as nossas próprias experiências. E, por exemplo, eu posso ensinar várias coisas para vocês aqui, mas você vai acabar fazendo do seu jeito, da sua maneira. Você vai pegar o método, vai pegar a forma, a técnica, a ideia, o conselho, a dica, mas no fundo eu sempre falo, usa do teu jeito, da tua maneira, colocando a tua pitada, né, de ingrediente, porque é isso que vai fazer a coisa ficar gostosa, boa. Repetir exatamente igual fica complicado, porque o cenário eles podem ser parecidos, mas eles não são iguais. O mesmo conjunto de pessoas que se passaram na minha vida não vai ser o que vai passar na sua. Então é por isso que nós estamos aqui. Então, por isso, tudo que eu estou dizendo aqui nasceu Minutos de Mentoria. Minutos de Mentoria, ele vem pra gente poder fazer isso aqui, refletir, pensar, bater papo, de repente você me perguntar, de repente você mandar aqui pra mim um relato, alguma ideia. Pô, Patrícia, eu quero melhorar no meu trabalho, mas tem pessoas complexas, tem gente que quer me prejudicar, o que eu faço pra ser melhor, o que eu faço pra andar, pra evoluir, porque visionários é o seguinte, sozinhos é muito, muito, muito mais difícil. E esses minutos aqui, eles valem muito, porque eles vão te provocar a pensar, eles vão te provocar a olhar para o teu cenário atual de uma forma diferente. Quando eu tô com os mentorados, eles falam, pô, Patrícia, eu acredito que se eu não estivesse aqui com você, eu não iria pensar dessa forma, talvez eu não iria... E não, isso não é demérito, não é porque a pessoa agora, a partir do momento que ela tá comigo aqui, ela é uau, né? Não, é porque nós estamos numa caixinha e a gente está vivendo cotidianamente as mesmas coisas, as mesmas cobranças, com as mesmas pessoas, com os seus próprios hábitos, e a gente está tão acostumado com aquilo tudo que a gente meio que a gente fica normalizando as coisas que acontecem. Então a gente acha que tudo aquilo é normal, que faz parte. Eu brinco, né? Eu falo, gente, existe vida após a morte, ou seja, a gente precisa respirar outros ares para a gente poder ter pensamento crítico sobre aquilo que nós estamos vivendo, que não é uma verdade absoluta, e que tudo que eu posso estar vivendo lá, ele pode fazer uma parte de um grande teatro, e que a qualquer momento os cenários mudam, as falas mudam, as roupagens mudam. Então, ou seja, nós estamos aqui para oxigenar, para pensar, para que a gente realmente consiga fluir com mais agilidade, com mais leveza,
o nosso dia a dia. Visionários, porque assim, a gente precisa sempre revisitar, a gente precisa sempre rever os caminhos que nós estamos percorrendo. Isso é muito saudável, porque os impactos emocionais, eles fazem com que a gente não ande, com que a gente trave, ou que a gente até ande, mas muito devagar e muito lento. E depois, quando passa o tempo, quando passa os anos, quando vem novas oportunidades, e que a gente olha para trás e fala, caramba, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter tomado uma atitude, eu poderia ter feito melhor, ou tomei uma atitude no calor da emoção e agora, caramba, o que eu faço? Por quê? Porque a gente está o tempo todo tendendo o quê? A fugir. E o fato de a gente estar querendo fugir o tempo todo para não ter que tomar decisões ou para não ter que enfrentar, o enfrentar não é só na base do medo. O não enfrentamento, ele também está ligado ao, putz, como é que eu vou fazer? Como é que eu resolvo? Como é que eu decido? Como é que eu me livro de uma determinada pessoa? Como é que eu tomo uma decisão de falar com alguém? Como é que eu destravo o medo e a timidez, a insegurança de repente falar com uma pessoa? Cara, eu não sou promovido porque eu não consigo enfrentar, eu não consigo dizer não. Então são uma série de fatores que faz com que a gente não entenda e não lembre ou não saiba lidar com a dimensão do todo que está ao nosso redor. Isso acontece porque nós estamos o quê? No automático. Então, é um conjunto de habilidades que a gente precisa aprender a desenvolver e até mesmo despertar, acreditando que nós somos mais capazes, mas não numa posição super positiva. Não, peraí, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. E de ficar o tempo todo repetindo isso para tentar colocar na cabeça que você é alguma coisa. Não, você precisa sentir que é capaz. E é isso que a gente faz, é isso que a gente aprende num processo de mentoria, é isso que a gente aprende num processo de coach, é isso que a gente aprende nessas trocas de ideias, é isso que a gente aprende com novas ferramentas, é isso que a gente aprende com novos caminhos. Então, aprender novas habilidades e entender como elas funcionam, e para entender como elas funcionam, a gente precisa de novos hábitos. Então, é como se eu te colocasse numa nova rota, num novo caminho, para você partir daí, observar os novos eventos e começar a refletir com coragem o que você realmente pode mudar. E por que refletir com coragem? Porque normalmente a gente acaba não tendo coragem de tomar algumas decisões. Tem situações que a gente não quer nem mexer, não quer nem falar, não quer nem pensar para não ter que dar problema. Fala, não vou nem mexer com isso agora. Deixa isso assim. Então a gente precisa aceitar as novas oportunidades que estão vindo. Eu acredito muito que o fato de você estar aqui como inscrito, se não tiver, se inscreva. Pague para ver, vai ser bacana, eu tenho certeza disso, vai ser transformador. A gente precisa apostar em novas oportunidades, a gente precisa deixar as novas oportunidades entrarem, a gente precisa realmente experienciar novas oportunidades para que a gente tenha a soma de novas experiências. Porque até aqui, nesse momento que você está conversando comigo, você tem a soma de uma experiência. A partir daqui, você vai ter outras somas de outras novas experiências. E a partir daí, você vai descobrir que tem vida após a morte, como eu falo. Então, visionários, sejam muito bem-vindos para que vocês consigam, através desse Mentoria Minuto, ter realmente reflexão para que você entenda de fato o que nós podemos fazer com mais categoria, recheando o nosso currículo, recheando a nossa saúde mental, equilibrando e fazendo com que a gente desenvolva a inteligência emocional, que a gente desperte habilidades como comunicação assertiva, resiliência, persistência, que a gente consiga dominar técnicas de negociação, porque a gente está negociando o tempo todo com as pessoas. A gente não sabe com quem a gente lida. Nós estamos o tempo todo vivendo em marés de emoções. E quando nós estamos diante de uma pessoa, a gente está diante de nós mesmos. Ou seja, diante das nossas próprias emoções. É como a gente lida com as situações difíceis, com pessoas complexas, complicadas. Ou seja, essas relações profissionais que só ela faz com que a gente chegue ou não no objetivo que nós queremos. Então, existem sim caminhos como esses exemplos agora de habilidades, por exemplo, que eu dei, que faz com que a gente caminhe mais rápido, que a gente chegue com mais leveza, porque é engraçado o quanto as questões emocionais pegam pra gente no corpo. A gente adquire uma coceira da noite pro dia, uma alergia na pele, a gente adquire
Adquira como se estivesse comprando na prateleira mesmo. Imagina, eu vou pegar um pouquinho aqui de dor de estômago, um pouquinho de dor de cabeça, uma alergia que vem do nada, uma coisa louca que acontece, um problema no joelho, um problema no ciático. É porque eu tô muito tempo sentada? Mas agora você imagina você sentado tensionando com raiva. Imagina você sentado preocupado. Imagina você sentado passando raiva com uma pessoa, sendo prejudicado por alguém, tendo dificuldades relacionais. Tudo isso a gente joga uma energia não só negativa, mas como também emocional para dentro da nossa carga corporal. E com isso a gente adoece. Só que doente a gente não fica criativo, a gente não consegue administrar legal o tempo, a gente vai estar sempre fugindo, distraído com coisas que a gente precisa se divertir, já que a gente só está passando raiva de trabalho. Então uma série de fatores, mas uma série de fatores, você não faz ideia do quanto nós temos como caminhar mais rápido e fazer com que a gente de fato consiga melhores e maiores condições de ter uma saúde mental, de ter mais habilidades, de ser mais competitivo no mercado e ser bom pelo menos para si próprio. Tá certo? Fez sentido? De repente isso pode te ajudar? O que você gostaria de melhorar? Esse canal tá fazendo sentido para você? Você gosta do que você vê aqui? Me conta, quero saber de você. Então, eu te espero aqui toda terça, quarta e quinta com vídeos novos. E vem porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você, porque é essa diferença que eu levo para muitas empresas por aí, e eu quero também fazer isso com você. Aproveite essa oportunidade. Forte abraço, tamo junto e até!